O pastor já me apresentou, não é? Mas eu estou acompanhado aqui da minha esposa, queria que ela ficasse de pé, e queria que você recebesse também com uma salva de palmas carinhosa. Nós somos casados, completamos esse ano 35 anos, né? Estamos aí há dois meses para completar 36 anos, temos 2 filhos, 3 netos, e a gente fica muito honrado, pastor Luciano, e fico feliz de estar aqui. Vocês, assim, a primeira impressão é a que fica, né? Então, vocês são bem receptivos, bem alegres, felizes mesmo, e a gente fica muito feliz porque a gente viaja para muitos lugares, e é muito bom a gente ver igreja saudável, gente que ama Jesus, gente que ama a igreja. Se você está numa sexta-feira, quase aí 8h30 da noite, você numa sexta-feira numa igreja, porque você quer realmente aprender coisas de Deus, amém, gente? Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu vou falar um pouco, né? Eu vou pregar hoje, mas eu vou falar um pouquinho o que a gente vai falar amanhã, para você não faltar. Não vou falar agora, mas durante a pregação a gente vai falar sobre isso. E eu vou fazer logo agora, porque eu sou muito ruim para fazer isso no final, e aí posso ser que eu não consiga fazer no final. Eu lancei 2 livros, eu vejo que são 2 livros muito importantes, e a gente às vezes não tem o costume de ler. Não são vocês aqui de São Gonçalo, estou falando do pessoal lá de Fortaleza, entendeu? Aqui o pessoal de São Gonçalo é diferente. Então, como o pessoal de Fortaleza não está me ouvindo aqui, então não são vocês. Então, justamente para vocês, eu trouxe 2 livros que vocês não podem deixar de ler. 2 livros que vocês não podem deixar de ler. O primeiro é Amar e Servir, a Cultura do Voluntariado. Amar e Servir, a Cultura do Voluntariado. Eu acredito que essa, e eu vou falar isso amanhã com mais detalhes, eu acredito que essa é a chamada, a nossa missão de vida. A sua missão de vida não é ser empresário. A sua missão de vida não é ser médico. A sua missão de vida não é ser dona de casa. A sua missão de vida não é ser nem mãe. A sua missão de vida não é ser pastor. E aí eu poderia falar de contador, de comerciante. A sua missão de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir gente. No comércio, na clínica, no hospital, na faculdade, na sua casa, amar a Deus e servir pessoas é a nossa missão de vida. Minha missão de vida não é ser pastor, minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoas. E aqui a gente fala justamente essa cultura de amar a Deus e servir pessoas. É um livro que vai abrir a sua mente para fazer e responder algumas perguntas que amanhã a gente vai estar fazendo aqui. Por que a gente serve? Por que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e perguntou, vocês entendem o que eu estou fazendo? Ninguém entendeu nada. Por que a gente serve? Por que muita gente não entende? Por que muita gente não serve? E por que muita gente serve e não entende por que serve? A gente vai estar falando sobre isso. Isso é um livro muito gostoso, é um livro bem prático. Eu acredito que a cultura do voluntariado, de servir pessoas, faz com que a nossa vida possa mudar, ampliar a nossa maneira de viver, tá certo? E muda igrejas. Eu tenho assim tido o privilégio de viajar para vários lugares, falar sobre essa cultura do voluntariado. Esse outro livro eu lancei no começo da pandemia, em primeira semana de março desse ano. Eu estava aqui na Editora Vida, em São Paulo, falando esse livro, Bem-vindo à Casa. Estava comentando com o seu pastor, e eu amo igreja. Eu e minha esposa fomos criados em igreja. Desde criança a gente vive em igreja.
E é algo que eu entendo, que depois da criação do homem e da mulher, a segunda maior ideia de Deus foi ter feito igreja. Ou coisa boa a igreja, não é não, gente? Quem é apaixonado por igreja aqui como eu? Ou coisa boa é igreja. Podemos ler em casa a Bíblia, lógico, mas é diferente quando a gente lê na igreja. A gente pode orar em casa, deve orar em casa, mas é diferente quando a gente ora na igreja. E, gente, a gente pode adorar em casa, não é não? Mas vem cá, você adora completamente diferente quando tem essa banda aqui, que você está na igreja. Não é? É diferente quando a gente está na igreja. Esse livro é sobre igreja. Bem-vindo a casa, tem coisas que só acontecem na igreja. Se você é apaixonado por igreja, você vai ficar mais apaixonado ainda. Se você quer compreender sobre igreja, você precisa ler esse livro. E a gente tem esse livro ali, vou ter o prazer de estar assinando aí, dando para você. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Você é visitante, você está nos visitando pela primeira vez, esse culto é o seu primeiro contato com essa igreja. Tem alguém aqui visitando? Tem ali uma pessoa, tem mais alguém? Ali, pronto. Ô Nenê, deixa ali para ele, né? Dá para um e um para outro, você vai receber diretamente da mulher mais bonita de Fortaleza. Levanta a mão aí, tem uma senhora, né? Aquela senhora de preto, eu não sei, é um senhor? Tá, só levanta, pronto. Vamos agradecer agradecer aí pelos visitantes. Seja bem-vindo. Se você gostar da pregação, se você está visitando hoje, tá certo? Preste atenção. Se você gostar da pregação, então imagine o pastor daqui dessa igreja. Então, se você não gostar, eu não sou daqui, volta, porque o pastor prega melhor do que eu. Então, quer queira, quer não, você vai estar, né? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, estarmos aqui, com todo o temor, com todo o respeito, porque não é sobre nós, ó Pai. Ó Deus, tem vidas aqui presentes, vidas para Ti, Senhor meu Deus, ó Pai, são importantes. Cada vida tem uma história, toda história, Senhor, é importante para Ti. Espírito Santo, eu oro para que realmente o Senhor esteja abençoando cada pessoa, falando cada coração. Ó Deus, ó Pai, ó Deus, abrindo a mente. Ó Deus, Espírito Santo, eu oro, ó Pai, eu te peço, Senhor meu Deus, para que realmente o Senhor esteja agora, Senhor meu Deus, ó Pai, estabelecendo a mente de Cristo. Deus, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz aqui nessa noite aqui, Pai. Deus, no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, 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 amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47, eu vou ler aqui na minha tradução, Almeida, revisada e atualizada. E quando você estiver abrindo aí a sua Bíblia, eu já falei, né? Eu amo igreja, eu vejo que o seu pastor ama igreja, a gente estava justamente falando sobre isso, ele não precisava estar aqui, vocês conhecem a história dele, se ele não está, ele e a sua esposa, eles não estão aqui nessa igreja porque não tinha nada para fazer, justamente pelo que tinha para fazer, ele está aqui. E aí ele contou um pouquinho a história dele. Poderia estar em outro lugar, mas ele está aqui porque ele ama vocês, porque ele enxergou cada um de vocês, porque ele ama a igreja. E então nós somos iguais. Eu senti, né, eu estava ali conversando com a minha esposa e vendo no meu coração o que é que eu poderia trazer, e eu acredito que isso seja muito bom para a gente começar essa conferência, para a gente atualizar. Eu estou dando essa história aqui para você entender esse texto. Esse texto, ele fala, é uma das
descrição mais precisa da igreja no primeiro século. Então você imagina aí, certo? Jesus, ele está assunto, né? Ele já foi aos céus, tem o derramado do Espírito Santo, a igreja já tem aqui uma boa caminhada. Nós estamos falando aí, no ano depois, né? Ali no primeiro século, 30, 50 anos, e aí você encontra essa igreja. Muitas pessoas, quando leem esse texto, dizem assim, a igreja primitiva, como se fosse uma igreja que não possa existir. Essa igreja é um convite, não é um retrato de uma igreja que ela é utopia, ou seja, não, para ter de novo essa igreja é impossível, não. Isso aqui é um retrato para eu e você desejar essa igreja. Para eu e você desejar. Ler esse texto aqui e dizer o seguinte, rapaz, essa igreja, eu quero que a minha igreja seja isso aqui. E quando eu digo assim, eu quero que a minha igreja seja isso aqui, você é a igreja, amém, gente? Então vamos lá, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você pode dar glória a Deus pela palavra de Deus, amém, gente? A primeira coisa que eu vejo em uma igreja, a primeira coisa que eu vejo numa igreja que faz a diferença em uma igreja, e que eu desejo que ao final desse texto você diga assim, poxa vida, eu quero ser isso, eu vou fazer com que isso ela seja realidade. A primeira característica de uma igreja saudável, de uma igreja abençoada, é uma igreja que está firme na palavra de Deus. Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Palavra, diga comigo, gente, palavra. Uma igreja fundamentada na palavra de Deus. E ele chama a atenção, o autor do livro de Atos chama a atenção dessa igreja e perseverava na doutrina dos apóstolos. Diga comigo, gente, doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Uma palavra firmada em Jesus. Era uma igreja que ela tinha amor pela palavra de Jesus Cristo. Palavra de Jesus Cristo. Eles perseveravam aonde, gente? No ensinamento de Jesus Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que centra em Jesus, que é centrada em Jesus, ensina sobre Jesus. As pessoas são apaixonadas por Jesus, as pessoas seguem Jesus, as pessoas aprendem sobre Jesus, as pessoas, elas são encorajadas a seguir Jesus Cristo. Assim, uma coisa que você precisa entender é que, e eu vou colocar de uma forma com muito cuidado, a gente precisa entender qual é o Jesus que a gente está acreditando. Não, vocês não entenderam, não. Eles eram firmados na doutrina dos apóstolos em Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Gente, eu não estou dizendo, não como crítico, mas como um cuidado. E o pouco que eu conversei com um pastor, ele é cauteloso, vocês são uma igreja cautelosa.
Mas eu quero aqui, como um profeta sobre a vida de vocês, dizer o seguinte: não deixem, cuidado, muito cuidado com Jesus que a gente está seguindo e o Jesus que a gente está acreditando. Pastor, e pode ser que a gente esteja seguindo outro Jesus? Pode. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, verso 38. João 7, 38. Uma igreja saudável, a igreja ali no primeiro século, eles perseveravam na doutrina de Jesus. Mas qual Jesus que eles perseveravam? João 7, 38, palavras do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim: quem crê em mim, vocês estão comigo, gente? Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele chama a atenção. Às vezes a gente pega esse texto, a gente não presta atenção na profundidade do texto. Ei, gente, eu preciso ter cuidado com Jesus que eu estou acreditando. O próprio Jesus, ele chama a atenção uma coisa, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é qualquer Jesus que a gente acredita, não. A gente precisa perseverar no Jesus da Bíblia. Se a gente perseverar no Jesus da Bíblia, o Espírito Santo vai fluir. Porque pode ser que eu esteja crendo num Jesus que não é da Bíblia. Eles perseveravam no Jesus da Escritura. E qual é o Jesus da Escritura? Primeiro, esse Jesus é poderoso. O Jesus da Bíblia, ele é poderoso. Ele tem mais poder de qualquer coisa. Eu amo um texto, na verdade vários textos, mas eu amo um texto, um dos evangelhos, ele descreve, vocês conhecem muito bem esse texto, Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e chega em uma cidade chamada Genazaré, ou conhecida como Gadareno, ou Gadara, tem alguns nomes diferentes na Bíblia, mas a gente conhece muito a terra dos Gadarenos. Quando Jesus, ele bota os pés, ali o Evangelho descreve a respeito de uma pessoa, diz que ele andava nu, se cortava, dia e de noite ele andava. A Bíblia descreve, um dos evangelhos descreve que correntes não eram capazes de segurar aquele homem, cadeias não eram capazes de prender aquele homem, porque quebrava as correntes, derrubava as cadeias, e o texto diz assim: porque ninguém forte suficiente foi capaz de dominá-lo. A nova versão atualizada diz o seguinte: ninguém suficiente. O Jesus da Bíblia é forte o suficiente para quebrar cadeias e despedaçar todo tipo de demônio. Ei, tem Jesus sendo pregado aí que, se ele der bobeira, o diabo passa. Porque o pessoal fala tanto do diabo, tanto do diabo, tanto do diabo, tanto do diabo, como se Jesus tivesse medo do diabo. O Jesus que eu e você, a gente precisa crer, é o Jesus da Escritura, e o Jesus da Escritura esmagou a cabeça de Satanás. Sobre a sua vida ele tem mais poder, sobre a sua vida ele tem mais poder, sobre a sua família ele tem mais poder, sobre a sua casa ele tem mais poder. Pastor, é porque eu tive um sonho ali, um negócio assim se levantando. Jesus tem mais poderoso. Porque fizeram um trabalho assim.
Jesus tem mais poder. É porque botaram um negócio ali, Jesus tem mais poder. O Jesus da Bíblia é poderoso. O Jesus da Bíblia está acima de todo nome, todo principado, toda potestade, todo poder. Ei, o Jesus da Bíblia manda. O Jesus da Bíblia é misericordioso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Eles amavam a palavra de Jesus, eles amavam o que Jesus Cristo ensinou, eles amavam imitar Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu e você, se nós queremos uma igreja saudável, nós precisamos perseverar na palavra, e cada vez nessa palavra, a gente conhecer Jesus, a gente amar Jesus. O Jesus da Bíblia é poderoso, o Jesus da Bíblia é misericordioso, o Jesus da Bíblia é salvador, o Jesus da Bíblia é cheio de graça, o Jesus da Bíblia liberta, o Jesus da Bíblia transforma, o Jesus da Bíblia, ele era e ele haverá de voltar. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser para sempre. O Jesus da Bíblia, ele sempre será. Essa igreja perseverava na palavra, não era qualquer palavra, era na palavra de Jesus. Mas também, quando eu pego esse texto, diz o seguinte: eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão. Ou seja, era uma igreja que amava se relacionar. Amava se relacionar. Relacionar com Deus e se relacionar com gente. Se a gente quer uma igreja saudável, a gente precisa ter esse entendimento. Uma igreja saudável, ela é fundamentada na palavra de Jesus, mas uma igreja saudável, ela tem um profundo relacionamento com Deus, e esse profundo relacionamento com Deus traz profundo relacionamento uns com os outros. Ei, e qual é o relacionamento que eu e você precisamos ter com Deus? Qual é o relacionamento que eu e você, a gente precisa ter com Jesus? É o relacionamento de ver, é o relacionamento de ver e ouvir. Diga comigo, gente, ver e ouvir. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, a gente vai encontrar no capítulo 11. Capítulo 11, no verso 2. Deixa eu atualizar vocês esse texto. Mateus 11, 2. Esse texto aqui se refere a João Batista. Diga comigo, se aconteceu com João Batista. Vamos lá, gente, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo. Uma igreja saudável é fundamentada na palavra de Jesus, no Jesus da Bíblia. A gente precisa ter cuidado com o Jesus que eu estou crendo. Eu preciso crer no Jesus da Escritura. Mas uma igreja saudável, ela tem um profundo relacionamento com Deus. E que tipo de relacionamento com Deus? É o relacionamento de ver com os nossos próprios olhos e ouvir com os nossos próprios ouvidos. Porque o que aconteceu com João Batista? Olha aqui para mim, gente, muito, muito importante que eu vou dizer para você. João Batista veio ao mundo para anunciar sobre Jesus. Amém, gente? Então você, pastor, eu não leu muito a Bíblia, estou agora há pouco tempo na igreja, não sabia dessa história. Pois é, João Batista foi levantado para anunciar Jesus. Ele era primo de Jesus Cristo. Então foi levantado para anunciar Jesus. E aí, o ministério de João Batista, ou seja, a função de João Batista, a missão de João Batista era anunciar sobre Jesus. Ele teve a oportunidade de batizar Jesus Cristo. Estão comigo, gente? Não é verdade? Ele batizou Jesus Cristo. No batismo de Jesus, olha a experiência que João Batista teve.
ele ouviu do próprio céu, da boca do próprio Deus: este é o meu filho amado, eu tenho prazer e alegria nele. Ele ouviu uma voz do próprio Deus. É ou não é, gente? Mas ele também viu materializado o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele viu o Espírito Santo descer como? Em forma de uma pomba. Gente, que experiência maravilhosa. É ou não é, gente? Só que com o passar do tempo, o que é que aconteceu? E eu fiz todo esse arrodeio para chegar aqui, Mateus 11, 2. Diga comigo, se aconteceu com João, pode acontecer comigo. O que é que aconteceu com João Batista? Quando João ouviu, diga comigo, gente, ouviu, no cárcere, falar, ou seja, ouviu falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que é que aconteceu com João Batista? Eu não tenho dados suficientes para dizer o que é que aconteceu com ele. Mas João Batista começou a ter um relacionamento de ouvir falar. E aí começou a duvidar. O que é um relacionamento de ouvir falar? Um relacionamento que depende dos outros. Um relacionamento que é a experiência do outro. Um relacionamento que depende do que o outro diz. Um relacionamento que muitas vezes, ao invés do outro me inspirar, o outro passa a ser fundamento. Não, vocês não estão entendendo, não. Ao invés de eu ler a Bíblia, não, a Bíblia é do outro. Ao invés de eu ter intimidade com Deus, minha experiência com Deus é a experiência do outro. A experiência do outro me inspira, a experiência do outro me encoraja, a experiência do outro faz eu crescer, mas é a minha experiência que fortalece a minha salvação, a minha experiência. Por isso que muitas vezes a gente fica abalado com determinadas coisas. Por quê? Porque o relacionamento com Deus de algumas pessoas é do ouvir falar, na hora do vamos ver. Por quê? Porque com o outro, João Batista começou a duvidar. Gente, pelo amor de Deus, ele ouviu a voz do próprio Deus, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, saiu da boca de João a máxima que todo mundo conhece: convém que ele cresça e que eu diminua. É ele que eu falei, eu não sou o Cristo, é ele, eu não sou digno de calçar a sandália dele. Mas chegou determinado momento e disse assim: Jesus, tu é o Jesus ou vem outro? Ei, gente, se aconteceu com João Batista, diga comigo, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo. Ah, querido, uma igreja saudável é uma igreja onde cada membro não deixa para depois, é hoje que eu vou buscar Deus.
Qual é o dia de buscar Deus? Hoje. Não, vou começar amanhã. Amanhã não, é hoje. Como é que eu vou começar? A Bíblia é hoje. Eu não leio. Vai ter que ler hoje. Eu vou ter que orar hoje. Eu vou ter que comer hoje. Todo dia eu como. E amanhã eu vou comer de novo. E amanhã eu vou comer. Eu não posso deixar de ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Eu vim aqui hoje para dizer para você, meu irmão, não entre no automático. Aquela comida de ontem não serve mais, você tem que comer hoje. Aquela experiência que você teve há 6 meses atrás, você precisa ter uma experiência hoje. Aquele encontro que você foi há um ano passado, meu irmão, você tem que ter um encontro hoje. É hoje o dia, é hoje o dia. Sabe por quê que as coisas não estão acontecendo com você? Porque o seu relacionamento com Deus é de ouvir falar. Hoje eu vim dizer para você, meu irmão, a sua vida vai ser completamente diferente quando você começar a se relacionar com Deus, de ouvir e ver. Sou eu que vejo, sou eu que escuto, Deus fala comigo. O outro é maravilhoso, o outro me inspira, o testemunho de outro me fala, mas eu estou ouvindo, sou eu que estou lendo a Bíblia, sou eu que estou tendo a experiência com Deus, eu vejo Deus, eu escuto Deus, eu estou com Deus, sou eu, a minha vida com Deus. E aí, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem relacionamento com os outros. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pastor, por que eu estou tendo muita coisa com o outro? Ali, é uma confusãozinha com o outro, é um negócio assim. Meu irmão, sabe o que é o seu problema? É que você não está tendo relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, tem relacionamento com gente. Dê uma olhadinha para você. Pastor, como é que eu analiso se eu estou bem com Deus? Por muitas coisas. Mas pega essa aqui. Se você está começando espinhozinho com outro aqui, com lá, não gosta ali, não gosto não, pastor, eu gosto de ficar na minha. Tem alguma coisa errada. Quer dizer, pastor, eu tenho que me relacionar? Não tem que relacionar. Relacionamento com os outros é fruto de quem tem relacionamento com Deus. Não, você precisa ouvir novamente. Relacionamento com os outros é fruto de quem tem relacionamento com Deus. Bíblia, gente. É Bíblia. 1 João está lá. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa igreja, uma igreja saudável, fundamentada na palavra, uma igreja saudável, relacionamento profundo com Deus, de ver e ouvir, minha experiência com Deus, sou eu com Deus, eu vejo, eu escuto, sou eu, os outros me inspiram, me motivam, mas sou eu. Terceira característica de uma igreja saudável, e essa igreja sou eu, somos nós precisamos preservar nessa igreja, uma igreja generosa. Se você pega aqui, eles criam, estavam juntos, abençoavam uns aos outros, eles eram generosos. Diga comigo, gente, generosos. Fale comigo, generosidade. Generosidade é o amor colocado em prática. Para mim, generosidade, a definição de generosidade é o amor colocado em prática. Era uma igreja generosa. E, gente, se a gente quer cada vez mais ser uma igreja relevante aqui em São Gonçalo, se a gente quer realmente fazer com que esse município seja transformado, a gente precisa mudar o nosso conceito sobre generosidade.
E aqui eu vou falar algumas coisas interessantes, não dá para a gente se aprofundar no assunto. Nem sempre um dizimista e um ofertante é generoso. Mas um generoso é dizimista e ofertante. Às vezes o dizimista e ofertante, ele olha só para a igreja. O generoso olha para a igreja, olha para a casa, olha para o vizinho, olha para o amigo. Ele abençoa aonde ele estiver. A outra coisa, generosidade não se faz com aquilo que a gente tem. Generosidade é com aquilo que a gente é. Acho que só alguns entenderam. Generosidade, eu não sou generoso pelo que eu tenho, eu sou generoso pelo que eu sou. E qual a diferença? Porque nem sempre a gente tem, né, gente? Mas o generoso, ele não exerce generosidade pelaquilo que ele tem, ele exerce generosidade pelaquilo que ele é. Porque ele olha, aí diz assim: Paz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um braço. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho perna. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho boca. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu vou abraçar. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu tenho um telefone e eu vou ligar. Eu posso não ter o dinheiro, mas eu olho para dentro de casa e digo: rapaz, eu tenho arroz, eu vou dar. O generoso, ele sempre vai exercer generosidade. Por quê? Porque não é porque ele tem ou deixa de ter algumas coisas, ele sempre tem. Ele tem um abraço, ele tem uma palavra, ele tem uma oração, ele tem um feijão, ele tem a carne, ele tem a tapioca, ele tem um café, ele tem um livro, ele faz qualquer coisa, porque o generoso, ele sempre exerce generosidade, porque ele sempre tem. Outra coisa, generosidade não se faz com as mãos, generosidade se faz com o coração. Generosidade é tempo e fora de tempo. O generoso, quanto mais o negócio aperta, mais ele vê oportunidade de fazer diferença. Gente, dá uma olhadinha nesse texto aqui, a gente precisa ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Vocês estão comigo, gente? Está sendo bom para vocês? Amém. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, olha aí, gente, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Acho que a minha Bíblia está errada. Vocês têm isso na Bíblia de vocês? Tá. É isso mesmo, gente? Eu acho que a minha Bíblia está errada aqui, pastor. Na minha Bíblia tem um negócio aqui que não está batendo. Na tribulação, eles tinham alegria. E na pobreza, eles tinham riqueza. Tem alguma coisa errada aqui. É assim que o generoso vê. Na mais profunda tribulação, eles estavam dando glória. E na profunda escassez, ele diz assim: eu sou rico. E eles disseram o seguinte, Paulo diz: pois eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários,
pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não, não precisa não, não, nós vamos participar. Não, vocês estão passando problema. Não, a gente vai participar. Não, olha, vocês estão com muita dificuldade. Não fale isso, apóstolo. Nós queremos participar sim. Assim, através de muitos rogos, assim, eles pediram, não precisa, não, mas a gente vai, não, a gente vai dar, não, a gente vai dar, mas vocês estão passando, não tem problema não. Gente, e não somente fizeram como nós esperamos, os 5, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Querido, se quer prosperar, você precisa pedir a Deus uma mentalidade generosa. Mentalidade generosa. E aqui não é sobre coisas, é sobre vida. Porque generosidade também é sobre eu ver, enxergar o outro, eu servir. Servir. Eu vou falar amanhã sobre isso. Mas deixa eu pegar aqui vocês aqui. Porque sexta-feira à noite vocês estão aqui porque vocês são os melhores, viu, gente? Então eu vou dar aqui o ouro para os, não é? As pedras preciosas de hoje à noite. Por muito tempo, culpa nossa, líderes, nós criamos uma igreja de clientes. Igreja de clientes, vou explicar para vocês. Era a igreja, culpa nossa, gente. Estava falando para o pastor, a nossa igreja completa 20 anos próximo ano. A nossa antiga igreja, fundada pela minha sogra, minha família da minha esposa, eu servi 22 anos. Então, só de igreja, eu tenho aí 42 anos de igreja. Era dentro de igreja, tive a experiência do batismo com o Espírito Santo com 15 anos de idade. Então, eu tenho 57 anos, então você tira aí. Então, eu tenho mais vida dentro de igreja do que a idade de muita gente aqui. Nós líderes criamos uma igreja onde a gente dizia, a igreja dava tudo. Não vem para a minha igreja, porque minha igreja dá isso aqui, minha igreja tem 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 isso aqui. Aí a gente criou um monte de gente dentro de igreja, puramente clientes. Essa cadeira é minha, esse ar é meu, esse estacionamento é meu. Cadê as professoras das minhas crianças? O louvor é para mim, o pastor é meu. Ele vai na tua casa? Vai não, na minha, ele vai na minha. Ele liga para ti? Liga não, ele liga para mim. Ele liga para ti no teu aniversário? Não, porque ele é o meu pastor. Aí a gente criou clientes e igrejas do cardápio. Vem para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso, 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 a minha igreja, a tua tem? Tem não, a minha tem. Até que vinha outra igreja e fazia o que, gente? Apresentava um outro cardápio. Vem para a minha igreja. Por quê? A tua igreja tem isso? Tem não. A minha tem. Tem. A tua tem? Tem não. A minha tem, olha aqui o cardápio. A tua tem isso aqui? Não. A minha tem. Aí as pessoas começaram a mudar de igreja, por quê? Porque o cardápio da outra igreja era melhor. Agora, sabe por quê? Mentalidade de cliente. Voluntário, a gente vai falar amanhã. Voluntário, nem todo voluntário é servo, mas todo servo é voluntário.
Porque tem muita gente fazendo, mas voluntário naquilo que eu faço, é a quem eu sirvo. Voluntário é uma experiência de uma natureza de Jesus que é servir. Quando a gente fala de generosidade, nós estamos falando o seguinte: não é o quanto a minha igreja dá para mim, mas o quanto eu dou para a minha igreja. Porque a igreja não é sobre cadeira. Essa igreja tem cadeira, essa igreja tem som, essa igreja tem LED, essa igreja tem ar-condicionado, mas se não tiver gente, não adianta de nada. Então, eu e você, a nossa generosidade, ou seja, a nossa expressão, é porque nós amamos gente, amamos pessoas, e se for necessário pagar para ver uma família transformada, quem é que paga, gente? Para ver jovens livres, para ver crianças, para ver gente transformada, eu pago. Então, essa igreja, a gente precisa estar fundamentada cada vez mais na palavra, no relacionamento, na generosidade. E a outra coisa que eu vejo que nessa igreja, eles tinham temor a Deus. Temor a Deus e ajuda do Espírito Santo. Pastor, por que você está falando tanto sobre isso especificamente? Dê uma olhadinha em Atos 9, 31. Você quer ver essa igreja crescendo, gente? Quem quer ver essa igreja crescendo? Com 2, 3, 4, 5 cultos, gente fazendo fila para entrar ali. Quem quer ver essa igreja crescendo, gente? Olha a dica. Atos 9:31, estão comigo? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Por isso que você vai ver em Atos 2:47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, porque todos em cada alma havia temor. No 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Querido, eu vim hoje dizer aqui, já pensou se esse grupo aqui resolve hoje, assim, cada vez mais, isso já existe nessa igreja, mas que vocês nunca esqueçam os anos, eles vêm, eles vão, mas nunca vai tirar isso daqui, uma igreja da palavra, uma igreja que ama Jesus, que é centrada em Jesus, mas uma igreja que também tem relacionamento com Deus, de ouvir e ver, é o relacionamento, cada alma, cada gente, cada membro, cada pessoa, um profundo relacionamento com Deus. O outro é importante, o irmão é importante, o testemunho do outro é importante, mas sabe uma coisa? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu vejo Deus na minha vida, mas também uma igreja generosa, uma igreja que serve com a vida, com aquilo que é, e uma igreja cheia do temor a Deus, na dependência do Espírito Santo. Meu irmão, a gente vai crescer, amém?